Boa noite a todos. Vamos agora para a aula de número 20, nosso curso de Direito Penal, parte geral. Meus caros, vamos tratar hoje da ilicitude e eu faço aqui apenas uma ressalva. Nós trataremos apenas dos aspectos gerais da ilicitude. Nós vamos ter uma aula específica para tratar do estado de necessidade e uma aula específica para tratar da legítima defesa. Portanto, hoje teremos apenas os aspectos gerais da ilicitude. Grosso modo, a ilicitude se consubstancia numa relação de antagonismo entre a conduta do sujeito e o ordenamento jurídico, quer dizer, há uma contrariedade entre a conduta perpetrada e o ordenamento jurídico. Há uma subdivisão da ilicitude, mas meramente acadêmica, sem nenhuma aplicabilidade, uma divisão dispensável, que subdivide a ilicitude em formal e material. A formal seria a mera contrariedade ao ordenamento jurídico, quer dizer, o ordenamento jurídico fala não há e o sujeito pratica há. E a ilicitude material seria a presença de uma efetiva lesão ou de um efetivo perigo, né? Como eu disse, essa divisão é meramente acadêmica, mas ela é listada no livro do Rogério Greco. A ilicitude, no conceito analítico de crime, tem lugar independentemente da doutrina que se adote, e aqui tendo em conta as duas teorias mais adotadas e sobretudo a adotada pela doutrina majoritária. A teoria da ratio cognoscendi subdivide o crime em fato típico, ilícito e culpável. Por sua vez, a teoria da ratio essendi, que não é adotada pela doutrina majoritária nem pela jurisprudência, coloca o fato típico e a ilicitude num bloco só. Quer dizer, só haveria fato típico se houvesse ilicitude, né? Pela teoria da ratio essendi seria fato típico mais ilícito e culpabilidade. Seriam dois elementos do crime, somente dois elementos, quer dizer, três elementos mais dois elementos contidos num bloco só, indissociáveis, né? Já pela teoria da ratio cognoscendi, que é a teoria adotada pela doutrina majoritária e pela jurisprudência, há uma subdivisão e há um claro delineamento entre o que é fato típico, o que é ilicitude e o que é culpabilidade. Bom, a ilicitude, é possível traçar uma divisão no que toca aos elementos da ilicitude em elementos objetivos e elementos subjetivos. Apenas uma pequena correção. A ilicitude, como nós já tratamos, se consubstancia no antagonismo entre a conduta do sujeito e o ordenamento jurídico. Pela teoria majoritária, o crime teoria analítica do crime, ou ratio cognoscendi, o crime é um fato típico, ilícito e culpável. Portanto, a ilicitude é um elemento imprescindível para a configuração do crime. Eu vou falar agora de elementos, mas de elementos da causa de exclusão de ilicitude. Quer dizer, os elementos que tornam aquela conduta que no primeiro momento parecia contrária ao ordenamento jurídico, em face da presença dessa excludente de ilicitude, passa a ser uma conduta permitida, uma conduta aceita. Esses elementos das causas de exclusão da ilicitude podem ser objetivos ou subjetivos, né? O elemento objetivo e o elemento subjetivo. O elemento objetivo é aquela figura descrita na lei, né? Ali a legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal. E o elemento subjetivo é a consciência do sujeito de que ele age amparado por aquele mandamento legal. Quer dizer, o sujeito não pode praticar
dolosamente um homicídio, querendo matar, e depois alguém falar para ele, olha, você nem viu, mas aquele sujeito ele estava com a arma apontada para você, né? Ou você não percebeu, mas no mesmo ele estava prestes a te atacar, ele estava na iminência de proceder a uma agressão injusta contra você. Não há essa figura da legítima defesa, da excludente de ilicitude superveniente. O sujeito tem que agir com a consciência de que está agindo em estado de legítima defesa. Quer dizer, eu estou agindo aqui em proteção da minha vida e por isso estou reagindo. Por isso eu estou procedendo a uma outra agressão, quer dizer, em defesa de um bem jurídico, seja da minha própria vida, seja da vida de outra pessoa, seja até do patrimônio. Mas isso não pode ser superveniente, o sujeito tem que ter consciência de que está agindo daquela forma, amparado por uma causa excludente de ilicitude. Há uma subdivisão, no que toca às causas excludentes de ilicitude, em 3 categorias: as situações de necessidade, as atuações de direito, quer dizer, conforme o direito, e a hipótese de ausência de interesse, né? As situações de necessidade se desdobram em legítima defesa e estado de necessidade. Nós vamos ter uma aula para cada um desses elementos. A atuação de direito se desdobra em exercício regular de direito e estrito cumprimento do dever legal. O exercício regular de direito diz respeito a uma atuação, seja de qualquer ramo do ordenamento jurídico, mas uma atuação permitida por algum outro ramo do ordenamento jurídico. Por exemplo, atividade de boxeador é uma atividade lícita, é um esporte, o boxe ou uma outra luta, o MMA, por exemplo. E ali no bojo do MMA, do boxe, de lutas em geral, vai existir a lesão corporal, né, dolosa. O sujeito quer causar uma lesão corporal no seu adversário. No entanto, isso é dentro de um esporte, dentro de um ambiente de ilicitude, quer dizer, agindo ali dentro das regras do esporte, mas ele está exercendo regularmente um direito. Qual é esse direito? Seja o de praticar um esporte, seja o de exercer uma profissão, né? O próprio sujeito que vai aplicar um piercing, né, ou coisa do tipo, é uma espécie de uma lesão corporal também. O cara que vai furar a orelha ali ou fazer aquelas medidas mais extremas, então está exercendo uma profissão ali e ainda incide um outro elemento, que é o consentimento do ofendido, que nós vamos analisar logo adiante. Então, se aquela conduta disser respeito a algum direito subjetivo, quer dizer, por exemplo, direito ao trabalho, direito de praticar um esporte, né, se for permitido por qualquer ramo do direito, seja sobretudo no âmbito civil, no âmbito trabalhista, né, se houver uma permissão para aquela conduta, né, se o exercício daquela conduta configurar um exercício regular de um direito, não vai incidir a ilicitude, é uma causa excludente de ilicitude. O estrito cumprimento do dever legal ele é em geral dirigido aos funcionários públicos e ele só é válido quando é exercido nos exatos termos da lei, quer dizer, estritamente dentro da legalidade, sem possibilidade de extrapolação. Se houver extrapolação, já não é um estrito cumprimento do dever legal. Nós podemos imaginar, por exemplo, o seguinte: um policial, um agente de segurança do Estado, que procede a condução coercitiva de um réu ou de uma testemunha, né? Ali há um constrangimento, há uma restrição de liberdade, há um constrangimento ilegal, na verdade, o crime de constrangimento ilegal. Só que, como ele está agindo amparado
pela lei, está agindo em estrito cumprimento do dever legal, a excludente da ilicitude e o afastamento do crime. Uma nota teórica relevante é que para os que, como o Rogério Greco, como o Eugênio Raul Zaffaroni, falam de tipicidade conglobante, né, que é a tipicidade material, mas a antinormatividade, quer dizer, a não permissão ou não fomento da conduta pelo Estado, pelo ordenamento jurídico. Para os que entendem pela existência da tipicidade conglobante, a figura do estrito cumprimento do dever legal fica esvaziada, porque o estrito cumprimento do dever legal nada mais é que uma permissão legal ou uma imposição legal a determinado agente. Então, pela teoria que entende pela existência da tipicidade conglobante, né, relembrando, o fato típico é a conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade. Tipicidade se desdobra em tipicidade pela teoria do Eugênio Raul Zaffaroni, subscrita pelo Rogério Greco e por vários outros doutrinadores. Tipicidade se desdobra em tipicidade formal, que é a mera subsunção da hipótese fática ao disposto na lei, e tipicidade conglobante, que se desdobra em tipicidade material, que é a efetiva lesão ao bem jurídico protegido, e a antinormatividade, que é justamente essa ausência de autorização ou de fomento do ordenamento jurídico. Então, na hipótese, por exemplo, de um policial que procede a uma condução coercitiva, pelos que entendem pela essência da tipicidade conglobante, haveria uma exclusão, na verdade, da tipicidade, e não uma excludente de ilicitude, né? Isso é uma distinção teórica. Bom, falamos de situação de necessidade, que é legítima defesa, estado de necessidade. Nós teremos uma aula para cada um desses elementos. De atuação conforme o direito, que abarca o exercício regular de direito e o estrito cumprimento do dever legal. Vamos tratar agora da ausência de interesse. A ausência de interesse é uma causa supralegal de exclusão da ilicitude, quer dizer, ela não está prevista expressamente na legislação. No entanto, ela é aceita tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência e é um imperativo da própria convivência social, né? Como eu citei no exemplo anterior, por exemplo, um sujeito que se submete a uma sessão de tatuagem ali, vai sair sangue, vai ter uma lesão ali pequena em alguma medida, a um piercing, uma coisa do tipo, ele está consentindo, né, que seja feita aquela, está consentindo em sofrer aquela lesão, né? E por isso resta ausente a ilicitude do comportamento ali do tatuador ou do sujeito que trabalha com esse tipo de coisa. Certo. Os requisitos para a existência de... O Rogério Greco, apesar de não haver uma delimitação legal, o Rogério Greco estabelece no livro dele determinadas balizas para que se possa aferir a legitimidade, a validade do consentimento do ofendido como causa de exclusão da... Bom, meus caros, as balizas traçadas pelo Rogério Greco, ou melhor dizendo, os requisitos para que se possa aferir a validade do consentimento do ofendido são os seguintes. Primeiro é a aquiescência livre, quer dizer, o consentimento livre, né, que não haja nenhuma espécie de coação, nem nenhuma outra força externa que vicie a vontade do sujeito que vai consentir. E essa aquiescência livre, ela deve ser necessariamente anterior ou simultânea à prática da conduta pelo outro sujeito. Quer dizer, você não pode consentir depois de já consumado o crime. O crime se consumou, não pode falar, não há um consentimento superveniente. Ou você consentiu antes ou no máximo no momento ali da conduta, né? Por exemplo, podemos pensar aqui, apesar do crime de estupro
o crime na modalidade elementar, ele ser um crime de ação penal pública condicionada à representação, quer dizer, que vai depender de uma manifestação de vontade da vítima para que se dê início à persecução penal. Podemos pensar no seguinte: uma mulher foi estuprada por um maníaco, né? No momento ela lutou ali, brigou, não consentiu, né? Que é um elemento essencial do estupro, a relação, os atos libidinosos ali contra a vontade da vítima. Mas aí depois que passou uns 2 dias, ela, não, quer saber, até foi bom e tal, então deixa pra lá isso aí. Isso não é admissível, né? O crime foi cometido e a aquiescência posterior não tem o condão de retroativamente fazer com que o crime desapareça. Primeiro requisito, aquiescência livre, anterior ou simultânea à conduta. Segundo requisito, a capacidade do agente, né? Um louco, alguém com uma deficiência mental, ou uma criança não tem capacidade para consentir em receber uma lesão corporal, por exemplo, ou um outro tipo de ser vítima consentida, entre aspas, de determinado crime. É necessário que o agente seja capaz, quer dizer, que ele esteja legalmente em pleno gozo de todas as suas faculdades. E o terceiro requisito é a disponibilidade do bem jurídico, quer dizer, tem que ser um bem jurídico disponível, né? Qual seria um bem jurídico indisponível? Por definição, é a vida, né? Então não tem como o sujeito ser morto, ou sofrer melhor dizendo, um exemplo aqui factível, consentir em sofrer uma tentativa de homicídio. Isso não é admissível, isso não é cabível. O outro sujeito chegar, vamos fazer uma brincadeira aqui, eu vou tentar te matar, viu? Ele fala, não, tudo bem, pode tentar me matar. Esse consentimento não é válido, justamente pela indisponibilidade do bem jurídico. Uma outra nota relevante é que é o seguinte: o consentimento do ofendido, ele pode, em determinadas hipóteses, tanto excluir a tipicidade quanto excluir a ilicitude. Por exemplo, no crime de violação de domicílio, né? Se você está consentindo que a pessoa entre no seu domicílio, não há uma violação. Então, há uma própria exclusão da tipicidade aí da conduta a conduta do sujeito passa a não ser típica, né? A conduta que ele está praticando não é a conduta descrita ali no tipo penal, no preceito primário do tipo penal, justamente porque há um consentimento, não há uma violação, há uma permissão, né? Nessa hipótese exclui a tipicidade. E ele vai ser um excludente de ilicitude quando há a efetiva subsunção ali ao preceito primário, quando há uma efetiva lesão ao bem jurídico, mas há um consentimento do ofendido, né? Por exemplo, nesse exemplo aí do piercing ou da tatuagem, né? Até o caso mesmo de uma cirurgia plástica, por exemplo, outro tipo de cirurgia, né? Bom, meus caros, vou ver aqui se faltou algum detalhe. Que, meus caros, no livro aqui o Rogério Greco traz uma definição mais precisa do que seja bem jurídico disponível e bem jurídico indisponível. O bem jurídico disponível é aquele de interesse exclusivamente privado da pessoa, né? E aí, por natureza, o que melhor se adequa a essa definição, quer dizer, de bem de interesse exclusivo, interesse privado, né? São os bens patrimoniais, né? E ele até narra o exemplo aqui do sujeito que consente em ceder o automóvel dele para uma cena de cinema em que o automóvel vai ser explodido, né? Em tese haveria aí o crime de dano. No entanto, como ele consentiu, né, cedeu o carro voluntariamente, justamente para que fosse feito aquilo, há um consentimento do ofendido e, consequentemente, a exclusão da ilicitude e o afastamento do crime, né? E no que eu estava citando a integridade física, né, no caso da lesão corporal, há uma controvérsia no que diz respeito à disponibilidade da integridade física,
mas prevalece que se as lesões não forem graves, né, há uma disponibilidade. Então há uma disponibilidade relativa, quer dizer, o limite disso aí será a gravidade da lesão, né? Então, uma retomada rápida aqui, meus caros. Ilicitude se consubstancia no antagonismo entre a conduta do sujeito e o ordenamento jurídico. Há uma divisão, doutrinária em ilicitude formal, que seria a mera contrariedade ao disposto no ordenamento jurídico, e ilicitude material, que seria uma lesão a um bem jurídico. O Rogério Greco entende que essa divisão é dispensável, uma vez que uma conduta só é penalmente tipificada quando ela visa proteger algum bem jurídico. Então, se há uma contrariedade àquele tipo penal, há no mínimo uma ofensa de caráter jurídico, uma lesão jurídica, né? Então ele entende dispensável essa subdivisão e adota um conceito unitário de ilicitude, como aquele primeiro conceito que eu dei para vocês, uma contrariedade entre a conduta e em face do ordenamento jurídico. Dentro do conceito analítico de crime, né, que traça aquela subdivisão, fato típico, ilícito, culpável, nós temos a teoria da ratio cognoscendi, que traz justamente esses três elementos bem delineados: o fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. E a teoria da ratio essendi, que adota uma fusão entre o fato típico e a ilicitude, quer dizer, se a conduta não for contrária ao ordenamento jurídico, não se poderia nem falar em fato típico, né? Seriam elementos indissociáveis, o fato típico e a ilicitude, e o outro elemento é a culpabilidade, quer dizer, ratio cognoscendi, fato típico, ilícito, culpável; ratio essendi, fato típico mais ilícito, quer dizer, fusão do fato típico e ilícito, e a culpabilidade como outro elemento. A teoria majoritária é a da ratio cognoscendi, que é o fato típico, ilícito, culpável. Uma vez que é possível que uma conduta seja, atualmente no ordenamento jurídico, ela seja típica, mas não seja ilícita, seja preenchido ali os requisitos ali da conduta, do resultado do nexo de causalidade, da tipicidade, mas que haja uma causa de exclusão de ilicitude. Portanto, o fato é típico, mas não é ilícito, e portanto resta afastado o crime. No que toca às causas de exclusão da ilicitude, é necessário que haja sempre um elemento objetivo e um elemento subjetivo. O elemento objetivo é a previsão legal, ou, por exceção, supralegal, na hipótese de consentimento do ofendido, e o elemento subjetivo é a consciência do agente de que ele age amparado por aquela causa excludente de ilicitude, né? Deve ter a consciência de que está agindo, por exemplo, estou agindo em legítima defesa, estou agindo em estado de necessidade, né? Se ele não tiver essa consciência, não se configura a causa de exclusão, quer dizer, como aquele exemplo do sujeito que matou o outro porque quis mesmo e nem imaginava que o outro estava na iminência ali de agredir ele, de tentar contra a vida dele, de proceder a uma agressão injusta, né? No que toca às hipóteses, as causas de exclusão, há uma subdivisão entre a situação de necessidade, a atuação de direito ou conforme o direito, e a ausência de interesse. A situação de necessidade diz respeito à legítima defesa e ao estado de necessidade, que nós vamos ver em aulas apartadas. A atuação de direito diz respeito ao exercício regular de direito, que é a permissão daquela conduta, que é quando aquela conduta configura um direito subjetivo do agente, né? Exemplo de uma profissão ou de um esporte ilícito. E, de outro lado, o estrito cumprimento do dever legal, que é dirigido via de regra aos funcionários públicos, né? Aos policiais, bombeiros, oficiais de justiça, né? E ele agindo dentro dos estritos termos ali da lei, dentro das atribuições dele, resta excluída a ilicitude, uma vez que ele está agindo no cumprimento de um dever legal.
Não poderia ele cumprir um dever legal e ao mesmo tempo estar cometendo crime, né? Seria uma contradição inadmissível, né? E para aqueles que entendem, como o Rogério Greco e o Eugênio Raul Zaffaroni, pela existência da subdivisão da tipicidade em tipicidade formal e conglobante, a tipicidade conglobante, como já abarca a antinormatividade, ela promoveria um esvaziamento do estrito cumprimento do dever legal, que já estaria ali já é uma situação que já seria definida ali pela antinormatividade, portanto seria um excludente de tipicidade, não de ilicitude. O terceiro elemento, a ausência de interesse, né? Tem a causa supralegal de exclusão da ilicitude, que é o consentimento do ofendido. E o consentimento do ofendido, a depender da situação, pode ser tanto um excludente de tipicidade, quando deixa de haver uma contrariedade, ali é o preceito primário. Por exemplo, o crime de violação de domicílio, se há o consentimento, não há violação. Ou pode ser um excludente de ilicitude, né? Quando está configurado já o fato típico, mas o consentimento do ofendido afasta a ilicitude, mas a subsunção, estão presentes os elementos ali do fato típico, né? E os requisitos traçados pelo Rogério Greco para que se faça um juízo de valoração desse consentimento ofendido, verificar se ele é válido ou não para fim de exclusão da ilicitude, seria a aquiescência livre, anterior ou simultânea à conduta, em tese típica, a capacidade do agente, a capacidade plena pelo direito civil brasileiro se atinge aos 18 anos de idade, e a disponibilidade do bem jurídico, quer dizer, ele traz um parâmetro ali para que se possa aferir essa disponibilidade. Se disser respeito a um interesse meramente privado do sujeito, por exemplo, questões patrimoniais, etc., é um bem jurídico disponível, o sujeito pode dispor. Agora, se disser respeito, por exemplo, à vida, já não é mais um bem jurídico disponível, quer dizer, é um interesse da coletividade, um interesse social em que as pessoas não saiam dispondo da própria vida, né? E há uma controvérsia, né, no que toca à disponibilidade da integridade física, não à vida. Quanto à vida, é pacífico, que é um bem jurídico indisponível. Agora, quanto à integridade física, eles traçam uma divisão. Se for uma ofensa leve, por exemplo, uma tatuagem, um piercing, o consentimento é admitido. Agora, se for uma lesão grave, né, o sujeito, olha, eu vou consentir aqui que você vai quebrar meu pescoço aqui e me deixar tetraplégico, né? Isso aí já não seria um consentimento admissível, né? Haveria crime aí mesmo o sujeito consentindo. Não se pode consentir numa lesão dessa gravidade. Bom, seriam esses os elementos, as questões gerais sobre a ilicitude. Nas próximas aulas nós abordaremos a legítima defesa e o estado de necessidade. Boa noite a todos, muito obrigado.